Muito bom dia para você que nos acompanha na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Esta semana recebendo o Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso. Primeiramente, Chico, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo novamente aqui, tudo bem? Olá, Patrone, tudo bem? É sempre um grande prazer e a gente sempre agradece o espaço aí cedido gentilmente para falar de pecuária, que é o que a gente gosta e o que a gente tenta fazer. Agora, Chico, você chega aqui numa semana em que a pecuária mais uma vez dominou aí os noticiários, né? Um caso atípico de vaca louca confirmado pelo Ministério da Agricultura, né, numa propriedade a cerca de 160 quilômetros aí de Marabá, no Pará. Já comecei dizendo, um caso atípico, evidentemente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com a tua experiência, né, para diferenciar para o nosso telespectador que eventualmente não conheça, não tenha esse hábito de buscar mais informações sobre o que é um caso atípico, né? Qual a diferença do caso atípico e do caso típico clássico, né, de vaca louca? Tá, excelente. O objetivo é esse mesmo, é tranquilizar principalmente o consumidor. Hoje nós temos orgulho de dizer que a carne brasileira chega a cento e tantos países, né? Nós temos 195 países no mundo e quase 150 países já consomem a nossa carne. E o nosso maior mercado consumidor é o mercado interno. 70% da nossa carne fica aqui. E a vaca louca atípica é aquela que acomete animais já mais velhos, né? Normalmente são as vacas que vivem mais tempo, porque elas ficam no rebanho reproduzindo, enquanto os machos vão para o abate mais jovens. Então ela se manifesta, é um caso isolado e individual, é do indivíduo. Os animais que, se por acaso chegarem no frigorífico com sintomatologia da doença, que é uma sintomatologia nervosa, essa carcaça ela é isolada, é feito a análise e, em caso positivo, essa carcaça é incinerada, ou seja, essa carne não vai para o mercado consumidor. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Neste caso do Pará específico, foi um animal que foi encontrado morto. Um animal de 9 anos, se eu não me engano. Um animal já, né, vamos dizer, um Idade animal já avançada. indo já senil. Ele foi encontrado morto, foi feito um exame para outras doenças e se identificou, ou seja, também é uma carcaça que não vai para o mercado consumidor. O fato de ter aconteceu no Mato Grosso, um breve histórico, teve em 2012, depois em 2019 nós tivemos um caso lá no Nova Canaã do Norte, depois 2021. Isso demonstra mais transparência até e mais velocidade na identificação de possíveis casos. Né? Então isso é para tranquilizar o mercado consumidor de qualquer parte do mundo, que nós estamos sempre atentos. O Ministério da Agricultura tem mais de 100 anos de existência. Os animais, quando chegam para o abate em frigoríficos com serviço de inspeção, quer seja municipal, estadual, federal, é feito um exame por médicos veterinários credenciados, se faz um exame dos animais na chegada, eles passam ali por uma que a gente chama de dieta hídrica, eles ficam ali horas ali sendo observados, ingestão de água e tudo mais. Então, toda a carne com inspeção no Brasil, você pode confiar. Perfeito. Agora é importante você destacar isso, né, que você comentou, de fato, a agilidade do Serviço Sanitário Oficial, né, em esclarecer essa informação, esclarecer o caso, né, entender, diagnosticar de fato, investigar esse caso e a resposta muito imediata também da notificação disso, né? Isso também é um ponto a ser destacado, né? Não, sem dúvida. Nós temos algumas doenças, como a doença da vaca louca, como é conhecida, né? Encefalopatia espongiforme, ou BSE, sigla em inglês, febre aftosa, a brucelose, a tuberculose, são doenças de notificação obrigatória, ou internamente, ou para a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal. E em todos esses casos, 12, 19, 21 e o de agora, não mudou o risco. A Organização Mundial de Saúde Animal reconhece o Brasil como risco desprezível para essa doença. Esse é o menor índice graduado pela OIE como problema.
né? Ou seja, né, o que gera ainda mais, nos traz ainda mais tranquilidade, né, de fato, que temos risco insignificante para a doença clássica e, eventualmente, vamos ter, como você destacou aqui nesse breve histórico também, casos atípicos, né, ou seja, de um indivíduo. Se não temos essa carne, né, no mercado, levada ao mercado, a gente tem, por outro lado, uma consequência direta que é o impacto internacional, o impacto nas exportações. Aí é um ponto que eu sei que é um ponto de preocupação, não só para a indústria, mas também para os produtores, evidentemente, né? Isso impacta muito no mercado. Nós temos hoje quase 30% da nossa carne ela é exportada. O próprio país vive ainda uma questão de diminuição do consumo em função de desemprego e tudo mais, e o mercado reage muito rapidamente. O Ministério da Agricultura, com um acordo com a China, feito em 2015, ele faz um alto embargo, então ele mesmo bloqueia as exportações. Agora já foi comprovada que esse caso é realmente atípico e agora está na mão do mercado, vamos dizer, do comprador chinês voltar às compras. Sob o ponto de vista sanitário, continuamos com todas as garantias e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível, porque já impactou. Já tivemos uma diminuição de preço de arroba, não é bom para ninguém da cadeia, até as ações de frigoríficos têm caído e a gente espera que, assim, não existe motivo para que as exportações não retornem imediatamente. Agora, pelo histórico, a gente teve situações diferentes, né? 2019 foi um período mais curto, se não me engano, em torno de 2 semanas até a retomada dos embarques, a retomada das compras por parte do mercado chinês. Já 2021, um período superior a 100 dias, né? Então, há esse risco também que mantém a preocupação em toda a cadeia produtiva. Eu acho que o momento que nós vivemos hoje é muito semelhante ao de 2019. As exportações vinham aumentando, tinha passado o Ano Novo Chinês, o mercado estava relativamente abastecido e a gente não sabe se teve também uma questão comercial, de pressão de baixa. Quando você exporta um grande número para um mercado, ele acaba dominando essa relação. E ele pode utilizar, não vou dizer que aconteceu, mas ele pode utilizar isso como uma pressão de baixa. O que nós vivemos hoje é semelhante ao 2019. Já passou o Ano Novo Chinês, o mercado vem aumentando, vinha batendo. Janeiro foi um janeiro excelente em termos de exportação, ou seja, a China precisa da nossa carne e nós temos carne de qualidade para oferecer. Então a gente espera e acredita que essa suspensão dos embargos seja o mais rápido possível. Perfeito. Agora eu queria só tocar num ponto aqui, Manzi, que você até comentou durante a semana com a gente, que é a respeito justamente desse acordo de 2015, né, onde não há uma diferenciação entre vaca louca, mal da vaca louca clássico ou o atípico, né? Considerou mal da vaca louca, o país faz o autoembargo, né? E isso, claro, é um ponto de discussão importante que a Acrimate e outras entidades buscam levar adiante para que seja revisto esse acordo. A bem da verdade, mais do que uma alteração do acordo, precisa haver uma pacificação no entendimento. O atípico é uma coisa esporádica que ela é específica daquele animal. Uma vez eliminado aquele animal, a carcaça, a carne daquele animal, o problema está resolvido. Então, quando foi feito o acordo em 2015, se colocou lá, por questão de transparência, que o próprio país suspenderia vaca louca sem diferenciar uma da outra. Como a gente já comprovou que o atípico ele é absolutamente isolado, é diferente daquela clássica onde ela acontece por animais que ingerem rações por longo tempo, feitas com produtos de origem animal, o que no Brasil é proibido e além do mais nós temos aí 85% dos nossos animais terminados a pasto. Então por isso que nós temos essa condição de risco insignificante. Então o que precisa, nós estamos trabalhando para que se haja um entendimento da China e quem mais quiser comprar a carne brasileira,
que esse caso isolado não pode ser levado em conta da mesma maneira. Para a gente encerrar rapidamente esse bloco aqui, há caminho para isso? O caminho é discussão, o caminho é diálogo e não existe nada melhor do que a transparência e a verdade. Nós temos uma questão sanitária excepcional, é isso que a gente quer mostrar. E estamos trabalhando com isso, uma vez que nós tivemos aí os 3 últimos casos num curto espaço de tempo. A gente vinha desde 2012 sem caso nenhum e, de repente, em 4 anos apareceram. Isso é uma forma, inclusive, de que a vigilância está ainda mais ativa. Mas, como são casos isolados e eliminados, eu acho que nós temos tudo para pacificar esse entendimento, para que, caso outros casos aparecerem, não impactem na relação comercial tão importante para nós. Perfeito. Mas a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Estúdio Rural dessa semana, batendo papo aqui com Francisco Manzi, diretor técnico da Acrimate, sobre pecuária. Vamos falar inclusive sobre o Acrimate em ação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural desta semana, recebendo o Francisco Manzi, o Chico Manzi, diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso. Manzi, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre um programa que é muito importante, um projeto que vocês têm, que faz todo o sucesso, que é o Acrimate em Ação, a gente falou no primeiro bloco sobre essa situação factual aí, né, do caso atípico de Vacalouca, os desdobramentos, toda a discussão que a gente trouxe aqui no bloco anterior. Queria aproveitar esse momento para te perguntar, né, como está o cenário da pecuária na avaliação da Acrimate nesse início de ano, né, terminando agora o primeiro bimestre? Nós temos muitos desafios, né, começando 2023 com muitos desafios. A gente vinha de um preço de arroba do início do ano passado completamente diferente, com o aumento das exportações para a China, que ela só importa animais até 30 meses. Né? Muitos produtores se adaptaram a essa nova realidade, passaram a fazer ração na fazenda, diminuíram a idade de abate e, ao mesmo tempo, para comprar essas rações, concorrendo à compra do milho, que já chegamos a pagar R$16, R$17 o saco, e hoje nós estamos aí muito mais próximo de 100 do que de 80. Os nossos custos mais altos, e aí de 2022 para cá tivemos uma grande baixa no preço ofertado, quase 30% e às vezes mais de 30% em algumas praças, e os nossos custos continuaram em patamares altos. Então esse é um desafio muito grande para 2023, o produtor está tendo que se adaptar a realidade de custos menores, que é, inclusive, o tema do Acrimate em Ação, que nós vamos falar daqui a pouco. E, ao mesmo tempo, também tivemos uma mudança no governo, o produtor já acostumado com uma linha que tinha o governo anterior, agora é uma linha um pouco diferente. Ainda não chegamos nos 100 dias, quando a gente começa a entender melhor qual vai ser a linha. Né? Tem uma frase do Rodrigo Albuquerque que eu gosto muito, que diz que o mercado não tem medo nem de subir, nem de descer. O que ele tem medo mesmo é do escuro. E o que nós precisamos realmente é que o governo sinalize qual que vai ser a sua linha, para que nessa atividade de longo prazo que nós temos, a gente possa traçar aí as nossas metas para curto, médio e longo prazo. Acho que esses são os 2 maiores desafios. Enfrentar custos mais altos com preços mais baixos, e, ao mesmo tempo, entender qual é a posição do governo com relação a tudo isso. Dá para ter uma expectativa ainda com mudança para esse ano? No que diz respeito ao mercado, vocês enxergam esse cenário ou realmente o ideal agora é fazer esse dever de casa, entre aspas, e buscar equilibrar custo, trabalhar com custos mais baixos? O que a gente tem preconizado é que o produtor tem que sempre, assim como qualquer atividade empresarial e comercial, e a pecuária não é diferente, ele tem que se adaptar às novas realidades sempre. E também aprender a criar oportunidades, aproveitar as oportunidades. Eu acho que é um momento ideal para a profissionalização, para aquele produtor que, como ele conseguir fazer, ter mais na ponta do lápis quanto que está o seu custo de produção, que é uma dificuldade que a gente vê ainda de muito produtor. Quando a gente compara o pecuarista com o agricultor,
Mas quanto custou a sua saca de soja? Até alguns agricultores falam 2 casas depois da vírgula. E o pecuarista, muitas vezes você pergunta quanto custou a sua arroba, ele não sabe dizer. Ah, está muito barato e meu custo está muito alto. Então agora está na hora dele realmente saber o que está muito caro e por quanto ele pode vender, já que a gente não consegue nem por preço no que a gente compra, nem por preço no que a gente vende, está na hora dele sentar. Esse é o desafio de 2023, fazer as suas contas para poder equilibrar e saber quanto que ele pode investir, aquilo que ele pode deixar para mais para frente, quando tiver com uma margem mais ampla, e aquilo que é imprescindível, que ele tem que fazer, senão ele vai sair da atividade. Perfeito. E aí você destacou que dentro desse contexto está a pauta, né, do Aclimate em Ação deste ano, um projeto que já tem mais de uma década aí, né, realmente levando conhecimento, discussão e informação para os pecuaristas aí de todos os cantos aqui de Mato Grosso. Esse ano a primeira etapa já terminou, eu queria que você falasse um pouquinho como foram esses encontros aí nessa primeira rota. Esse ano o tema, né, tudo a ver com 2023, o que realmente importa para ter lucro na pecuária. Estamos aí com 2 feras, né? O Aclimate em Ação do ano passado tivemos o pessoal da APTA, que também eram 2 feras, o Gustavo e o Flávio. E esse ano nós estamos com o Maurício Piona, que é uma prata da casa daqui, e também o Antônio Schacker, né, que dispensa apresentações do Grupo Integra, com uma experiência aí de mais de 700 fazendas, que eles fazem o levantamento, conhecem as mais rentáveis, as menos rentáveis, as que dão lucro, as que dão prejuízo, e eles conseguiram compilar isso numa apresentação de 1 hora e apresentar lá, fizeram uma prova de revezamento, ambos são muito bons e excelentes comunicadores. Tivemos um feedback muito bom dos produtores que participaram e encerramos aí a Rota 1 com 1.315 participantes, com mais de 200 participantes em média por município, um assunto que é o que realmente importa para o pecuarista nesse momento. Essa primeira rota passou por quais municípios? A gente divide o Aclimate em Ação em 4 rotas, essas rotas são regionais. Essa primeira foi a Centro-Sul, aqui. Tivemos em Poconé, tivemos em Pontes Lacerda, Vila Bela, Cáceres, Rio Branco e encerrando em São José dos 4 Marcos. E já vamos começar agora, nessa semana que se inicia, já pelo Nortão. Estaremos lá em Marcelândia, depois vamos a Piacás, lá no Cupim do Mato Grosso, naquela Cupim do Mato Grosso é boa. Exatamente. De lá nós vamos a Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, passaremos por Carlinda, por Nova Canaã e vamos encerrar em Colíder. Né? Esse ano não vamos ter o evento em Alta Floresta, porque nós priorizamos as menores cidades, aquelas que têm mais dificuldade de informação, mas até o pessoal de Alta Floresta, né? Carlinda é grande, Alta Floresta, vai estar lá a 40 quilômetros de Alta Floresta, também vai poder participar. Agora é muito interessante essa estratégia, importantíssima, né, de priorizar as cidades onde é difícil, o acesso à informação é mais dificultoso, né, por conta de distância e tudo mais, e também é impressionante como a adesão é grande dos pecuaristas, né? Como realmente os pecuaristas enchem a casa a cada encontro desse, o que demonstra uma busca muito intensa por informação e por conhecimento que vai poder, né, promover uma diferença, né, nos resultados da propriedade, né? A gente, pelo que a gente tem acompanhado nas palestras, sobretudo desses últimos anos aí, os 3 maiores patrimônios que o pecuarista tem é a sua fazenda, é o conhecimento e as pessoas certas, né? Às vezes a gente fala o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas, não são as pessoas certas. Então, eu acho que esses 3 pilares aí é que fazem com que ele busque conhecimento. E o Aclimate em Ação, ele demora em torno de 60 dias para a gente realizar, mas a gente sempre brinca que ele é igual o carnaval para a escola de samba. Quando chega na quarta-feira de cinzas, ele já começa a pensar no do ano seguinte. Então a gente faz um questionário, é importante que os produtores preencham, devolvem e baseado no questionário é que a gente identifica qual que vai ser o tema do ano seguinte. Eu acho que isso explica, Patrônio, um pouco
o sucesso do Aclimate em Ação. Não é fácil você fazer um evento que se repete anualmente por mais de uma década. A diferença é que cada evento é um novo evento, né? Que a gente procura atender os anseios do mercado, observando o interesse do produtor, observando a realidade daquele ano. Isso faz com que a casa sempre esteja cada vez mais cheia. Não, e certamente eu me recordo de termos Pedro Silvestre e eu, né, acompanhado, se eu não me engano, o primeiro Aclimate em Ação já era com casa cheia à época, e é muito legal ver a consolidação desse projeto, como você disse, né, Manzi? Ele tem sucesso porque realmente ele leva aquilo que o pecuarista, que o produtor precisa e apontou nesses questionários. Eu queria só que rapidamente aqui você mencionasse, né, do público que você está vendo sempre presente lá, devem haver aí várias histórias de pessoas que aproveitaram aquele conhecimento e já começaram a colher, levado na aclimatização e começaram a colher resultados, né? Sim, e quando a gente faz uma linha do tempo dos questionários também, uma das perguntas que a gente faz qual é o tamanho da sua propriedade, sem citar números, mas é de tanto a tanto, ele coloca lá a margem, uma margem ampla. Também a idade, o grau de escolaridade. A gente tem notado que ao longo desses 10 anos dá para fazer uma linha do tempo interessante de ver que existe já forte a sucessão familiar, existem jovens já que estão à frente da atividade. O Chácar falou uma coisa muito interessante, que das top rentáveis dessas 700 fazendas, uma grande maioria é gerida por mulheres, né, que tem mostrado a competência da mulher em mais isso, né? Então, é muito interessante esse acompanhamento da mudança. A pecuária está ficando cada vez mais profissional. Mas obrigado pela sua participação, sucesso nessa nova rota e nas próximas também do Aclimate em Ação. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Estúdio Rural dessa semana. Até o próximo encontro.